A paz do Senhor para todos os irmãos e uma boa tarde para todos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui em mais uma transmissão e dessa vez estaremos com um tema. O nosso tema é Organize a sua vida, certo? O tema é Organize a sua vida. Está aqui o nosso irmão Cleston, né, Manuel. A paz do Senhor para o meu irmão Clécio Manuel, presbítero. A paz do Senhor também para o nosso irmão Eliane, né? Cristina, nossa irmã Eliane Cristina. Que o Senhor abençoe a todos vocês que estiverem, né, acompanhando essa nossa live, né? Essa nossa transmissão. Eu quero ler aqui na palavra de Deus, no livro de Provérbios, capítulo 21, verso 5 em diante, que diz assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Provérbios, capítulo 21, versículo 5. Quem escreveu esse texto foi o grande sábio rei Salomão, que foi o terceiro rei na dinastia do povo de Israel. A paz do Senhor para a nossa irmã Ana Cristina. Irmãos, essa palavra é uma palavra da parte de Deus aos nossos corações. Eu não vou ser muito, eu vou tentar ser o mais breve possível, porque talvez à tarde eu já queira fazer mais outra live, outra transmissão. E irmãos e amigos, repetindo o versículo: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O conceito de organizar está ligado em dar determinada ordem a algo, né, ou alguém, dispor de forma ordenada, arrumar, estruturar, certo? Dentro da nossa perspectiva de observação, de visão, o nosso desenvolvimento da nossa mensagem hoje está dividido em duas partes. A primeira parte é organize a sua vida social. A segunda parte é organize a sua vida espiritual. A primeira parte, organize a sua vida social, é dividida em 6 passos fundamentais. Já a segunda parte, organize a sua vida espiritual, é dividida em 6 passos fundamentais. Tá certo? Então, a paz do Senhor para o nosso irmão Irandi Macedo, né? Nosso irmão, o nosso diácono abençoado da UBPC, da Igreja do Brasil para Cristo, Joaquim Gomes. A nossa irmã abençoada Angélica, né, Santos, que Deus te abençoe poderosamente. Então vamos para o desenvolvimento. Primeira parte, organize a sua vida social. 6 passos fundamentais. O primeiro passo é: seja sociável no lar, na sociedade, né, na comunidade e na igreja. Amém? Então, é fundamental que nós sejamos sociáveis no lar. Tem pessoas que não é sociável no lar, sempre está em pé de guerra, nunca tem acordo, não consegue ter paz. E quando isso acontece, com certeza as pessoas que assim estão têm grandes problemas na área emocional, podendo até repercutir na sua área espiritual, na sua área mental. E para que nós possamos não passar por essas negatividades, precisamos ser sociável. E ser sociável
carece de esforço, carece de uma dedicação. Amém? E de início no lar, porque o lar é a nossa base de tudo. Nosso pastor José Maria, dali de Goiás, que o Senhor te abençoe, meu irmão. Nós precisamos ser sociáveis no lar em primeira instância. Você que não é evangélico, você precisa ser sociável no seu lar para abençoar sua família. Você que é evangélico, principalmente deve ser sociável no seu lar para abençoar sua família. E ser sociável dentro de uma perspectiva cristã, evangélica. Principalmente você que é evangélico. Agora, para todos, eu digo que precisa ser sociável dentro de uma perspectiva bíblica, amém? Porque eu acredito que a Bíblia, ela é o nosso meio, o nosso manual de instrução universal, que nos ensina todos os passos que precisamos para ser pessoas bem sociáveis. Do mesmo jeito na igreja. Tem pessoas que não conseguem ser sociáveis na igreja. São pessoas que na igreja não são sociáveis. São pessoas que ficam nos cantos, que não gostam de amizade, de conversar antes do culto, nem após o culto. Muitas pessoas pregam e dizem em estudos, alguns especialistas, né, alguns teólogos, que quando os cultos das igrejas terminam, aí eles percebem o nível. É um dos fatores para perceber os níveis de entrosamento, de unção, de comunhão, de união da igreja. Quando termina o culto, ficam alguns irmãos ainda conversando ali aonde pelas proximidades, né, da igreja, até no estacionamento, os irmãos colocando a conversa em dia, matando saudade, né? Porque na hora do culto é hora só de prestar atenção, né? Na hora do culto não é hora de conversar. Mas quando termina o culto, é um momento crucial ali naqueles 5, 10 minutos, e aí percebe-se esse entrosamento da igreja. Então é fundamental nós sermos sociáveis, nós sermos sociáveis também na sociedade. Eu já vi muita gente passar e dizer: aquela pessoa ali é crente, que não fala com ninguém, não dá valor a ninguém, acha que é dono do mundo, né? Alguém pode dizer: aquela pessoa ali é uma pessoa boa. Não é boa, porque ele parece que é dono da vida. Então, assim, existem muitas críticas nessa visão. Então, para que possamos ser organizados, socialmente falando, nós precisamos, em primeira instância, ser sociáveis. Tá certo? Segundo passo, seja educado. Nós precisamos organizar nossa vida no fator educação, tá certo? Educação. Então, essa educação, nós precisamos usar ela no primeiro passo, na igreja, no lar, na sociedade. Quando nós somos educados, nós conseguimos ser pessoas afáveis, abençoadas, ser pessoas tranquilas, ser pessoas compreensivas, certo? E também compreendidas, né? Nós precisamos ser pessoas educadas. A educação proporciona uma socialização eficaz. Então, seja educado, certo? E essa educação, nós construímos ela, nós conquistamos ela de início no lar, na família. Essa educação deve ser construída. Mas, infelizmente, as famílias vêm se autodeteriorando, se destruindo, e até com a mãozinha, né? Infelizmente, de alguns constituintes, né? De alguns governantes, e que torna-se decepcionante, porque os seus esforços para a legitimação de algumas leis proporciona o enfraquecimento da família, e isso é vergonhoso, isso é triste. Vamos, nossos governantes, proporcionar leis que proporcione
a segurabilidade da família, da criança, do adolescente, da mulher, do homem, do jovem, de todas as classes sociais, o direito de ir e vir dentro de uma ação social organizada. E eu me atrevo a dizer, dentro da moral e cívica, né, como dizia nos estudos mais anteriores, nas matérias mais anteriores, que talvez essa matéria não existe mais nas escolas, para que possamos ter essa base educacional e social para a honra e glória do Senhor. Eu quero ir uma segunda base, né, dessa construção educacional na igreja. Na igreja também ela educa, porque ela ajuda a você refletir, a você criar valores que proporciona essas ações principais, né? Essas ações principais dentro dessa educação e dessa socialização. O terceiro passo é seja instruído. Muita gente confunde instrução com educação. Educação é o seu comportamento. Educação está ligado com a sua identidade, com a sua base de comportamento, tá certo? Com o seu caráter, com seus caracteres. Então isso é muito importante. A sua instrução está ligada com essas ações. A sua instrução. Certo? Aliás, a sua educação. A sua instrução não. A sua instrução ela está ligada diretamente com a sua formação. A sua instrução está ligada com a sua formação fundamental, que é de primeira do jardim a antiga oitava série, o 9º ano, e o ensino médio, certo? Que vai do terceiro ano, que vai do primeiro ano ao terceiro ano, certo? De escolaridade, que aí chama o ensino secundário. Depois vem o ensino técnico, certo? Que vem com esse técnico superior e também com esse técnico de formação, né? Como o Senai, o Senac, o Sebrae, né? E tem o ensino técnico superior, como técnico de enfermagem. E tem o ensino superior, né? O professor, o engenheiro, o geógrafo, né? Como eu sou geógrafo, né? Eu tenho orgulho, é muito bom nessa base de conhecimento do espaço geográfico, né? do sistema ambiental, sistema natural. E ao mesmo tempo, irmãos, nós precisamos fazer uma junção dessa educação com essa instrução, e aí nós teremos, né, um conteúdo, um posicionamento mais equilibrado, mais organizado, frente ao nosso lar, à nossa família, frente à igreja, né, ao corpo que nós participamos, frente à sociedade, pela qual nós estamos em relacionamento direto, trabalhando, batalhando, para proporcionar para as pessoas uma palavra, um condicionamento espiritual que proporcione o seu bem-estar social e principalmente o seu bem-estar espiritual, a sua salvação diante de Deus. É dessa forma que nós precisamos nos prezar. E eu te oriento a você estudar, buscar as instruções, cumprir as etapas na escola, tendo um certo cuidado, um certo receio com as falsas doutrinas que são ensinadas dentro da escola, que existe, certo? Existem alguns ensinamentos errados, errôneos, que vai contra diretamente a palavra de Deus. Tem muitas escolas aí, tem alguns governantes que querem proibir a Bíblia de ser falada, citada na escola, onde muitas heresias, aberrações são liberadas para que possam ser até ensinadas, ou alguns professores tentam colocar as suas linhas de pensamentos, ou até de religiões, né, de forma camuflada, para conseguir adeptos. Mas sejam atentos, se instruam, sejam pessoas formadas, instruídas, socialmente falando, porque é por meio dessa base que você vai ser um bom profissional, que você vai colocar o pão na sua mesa, tá certo? Hoje, essa é a vinculação. Você tem uma formação, as portas do mercado se abrem para você e você coloca o pão na sua mesa.
e também você utiliza para o seu conhecimento, para a sua estadia, para o seu posicionamento social, cultural diante da sociedade, certo? Que vai facilitar dentro da sua visão, dentro da sua perspectiva espiritual. A paz do Senhor para o meu irmão Ronaldo Barros, aqui da nossa Igreja Brasil para Cristo em Boca da Mata, certo? Filho do nosso pastor Benedito Gouveia de Barros. Aleluia. Então vamos, irmãos, aqui dentro dessa perspectiva, o terceiro passo é a instrução, certo? Faça uma faculdade, se prepare, ok? Seja instruído, porque essa instrução, ela também vai ser fundamental dentro da sua vida espiritual, ok? Na sua organização espiritual. O quinto passo é não se sobrecarregue no trabalho. Eu coloco no trabalho, colocando aqui todas as categorias, certo? Seja as categorias do trabalho que envolve o religioso, o ministerial, o secular, né? Seja os trabalhos que envolvem mais a mente, seja os trabalhos que envolvem mais a questão física, porque com isso você não sobrecarregando, você vai evitar um esgotamento físico e um esgotamento mental. E muitas pessoas param de trabalhar mais cedo por causa desse esgotamento. Muitas pessoas chegam a quase enlouquecer. Muitas pessoas pegam doenças físicas irreparáveis e também emocionais. É preciso ter muito cuidado, certo? Trabalhe dentro da medida para que você possa ter uma saúde, social, uma saúde no sentido emocional, uma saúde física. Você não possa ter... às vezes nas escolas, os professores escrevem tanto nos quadros que terminam pegando aqueles problemas no sistema nervoso, no sistema muscular, no sistema ósseo. E às vezes eles ficam impossibilitados de exercer suas funções. Cerca também em todos os setores, né? Também nos setores de indústria, nos setores de empresas, né? Seja nas questões de escritório, em empresas que as pessoas trabalham com peso, com cargas. Então tenha bastante cuidado, não se sobrecarregue, né? Muitas pessoas visam lucro e aí sobrecarrega e depois precisa de recursos que ele não conseguiu juntar com esse esforço todo e termina ficando às vezes nas mãos do SUS, né? Do Sistema Único de Saúde do Brasil, que é muito precário em alguns lugares, em boa parte dos lugares do Brasil, e termina proporcionando uma situação difícil, certo? Então tenha bastante cuidado com essa questão do esgotamento no trabalho. E nós, pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, dirigentes de igreja, líderes de departamento, trabalhe com cuidado, evite, né, essa ação de desenfreada, de busca de resultados, de número. Evite isso. Evite essa questão desse ativismo para ter um resultado no jeito de outro. Trabalhe com coração, com temor diante de Deus, proporcionando a palavra de uma forma natural, sem exagero. Não se deixe levar, né, por aqueles que vêm com aquela pressão, porque acontece algumas coisas e que é preciso muita sabedoria da parte de ambos, né? Tanto de algumas pessoas que às vezes tentam imprensar, né, a liderança da igreja por resultados, como também às vezes a própria liderança quer ter esse resultado e busca do... Então tenha um certo cuidado com isso, trabalhando devagar, porque nós estamos simplesmente para fazer a obra, nós somos ferramentas, e quem realmente faz acontecer no sentido espiritual é o Espírito Santo, é Jesus, é Deus. Então vamos estar à dispensação do Senhor e ter calma e colocar o coração em Deus, amém? Controlando essa questão de ansiedade e essa questão de ansiedade, de essa ação meia depressiva, essas coisas. Vamos repreender isso e ter paz, né? O pastor Márcio, presidente aqui da Convenção das Igrejas do Brasil para Cristo, no Chá de Alagoas, ele vem fazendo um trabalho excelente, falando, né, dentro dessa questão, essa questão espiritual vinculada com as emoções, e ele vem com um ensinamento muito bom. Ele
ele se especializou nessa linha, vem se especializando cada vez mais. E eu convido a você a estar, né, ligado com o pastor Márcio, que tem uma programação, tem um canal no YouTube, certo? Procura aí no Facebook, Convenção do Estado de Alagoas, e aí ele toda manhã, certo? Toda manhã, entre 10h30 e 10 horas, ele está fazendo essa transmissão ao vivo, 11 horas, tá certo? Então, vamos dar uma observaçãozinha aí. A partir de 11 horas você já encontra no Facebook, que ele faz a gravação ao vivo e deixa postado, tá certo? Então, assim, evite essas questões para não ter esses prejuízos mais tarde. O sexto passo e último passo da organização da sua vida social ajude ao próximo e tenha sempre um tempo com seu próximo. Ajude o próximo e tenha sempre um tempo com o seu próximo. Às vezes, a gente só quer ajudar alguém que nos ajudou. Isso não é viável. A Bíblia diz que nós ajudamos em primeiro lugar os domésticos. Quem são os domésticos? O da família. Depois o parentesco. Depois vem os da igreja. Depois vem o da sociedade em geral. Mas a gente precisa ajudar as pessoas que precisam. A gente tem que também observar a ótica que ajudar o nosso próximo está dentro da visão dos mais necessitados. Se dentro da sua família tem alguém que não precisa, mas quem está precisando naquele dia é alguém que talvez você não tenha nem muito contato, você tem que ajudar aquela pessoa que está precisando, que você não tem muito contato. Certo? Porque a gente tem que ajudar o nosso próximo, mas dentro da ordem. Certo? Dentro da ordem de necessidade. Então é muito importante a gente entender isso. E também ter um tempo com o nosso próximo. Às vezes a gente tem tempo com a nossa família, com algumas pessoas da igreja, mas às vezes alguém, às vezes da família, às vezes da igreja, às vezes da sociedade, estaria precisando naquele dia de uma palavra amiga, de um abraço, estaria precisando de uma oração, e às vezes a gente não faz. E nós precisamos vincular essa visão, incorporar essa visão dentro dessa nossa organização social para que a gente vá bem, certo? E essa ação social, dentro dessa conversa, desse tempo, dessa amizade, desse relacionamento entre pessoas e desse ajudar, implica também o primeiro passo, né, de ser sociável no lar, na sociedade, na igreja, e ser sociável incorporando essa ajuda com a palavra, com a oração, financeiramente falando, com donativo, se possível for, com vestuário, a gente ajudar socialmente falando. E Jesus Cristo faz até uma parábola, eu repito mais uma vez, em que ele coloca essa questão, que muitas pessoas que deixaram de vestir, deixaram de calçar, deixaram de dar o de beber, o de comer aos pequeninos na terra, deixaram de ajudar ele. Então é um mandamento direto de Jesus para que nós ajudamos uns aos outros, tá certo? Então, terminando aqui esses 6 passos fundamentais para uma organização social, agora vamos para os 7 passos fundamentais para uma organização espiritual. E já vamos no primeiro passo. O primeiro passo é reconheça suas limitações. Esse é o primeiro passo, reconheça suas limitações. Por quê? Evite o flagelo físico e espiritual. Existem alguns filmes antigos que envolvem aí algumas pessoas da religião, e essas pessoas elas se autoflagelam no sentido físico e no sentido mental. Elas ficam pensando a todo tempo: meu Deus, eu errei, eu sou assado, eu sou um miserável, eu sou um desgraçado, e às vezes quer dar para trás, quer parar, quer estacionar, se coloca como um miserável dos miseráveis a todo tempo. E o Senhor não te chamou para ter essa baixa estima terrível, em ser uma pessoa altamente desanimada. Não, você tem que aumentar a sua estima, você tem que ter autoestima, ok? Você tem que ser uma pessoa alegre, uma pessoa para cima. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, ok? O que quer dizer isso? Você tem que estar consciente: não, agora eu não estou bem, agora eu passei por essa situação, agora eu estou correndo esse risco, mas em nome de Jesus eu vou sair dessa.
Então, o que é que eu devo fazer para aceder à situação? Você tem que buscar soluções. E não ficar auto-se-flagelando, entregue já a situação, baixar a cabeça, se trancar no quarto, ficar ansioso, achando que já é o fim, não pode. Certo? Evite, controle essa ansiedade do inferno e seja um vencedor em nome de Jesus. Amém? Entenda isso. Entenda isso em nome de Jesus. Com isso você evita, como eu falei, você evita o autoflagelo físico e espiritual e você vai bem. Tem pessoas que se flagelam fisicamente também falando. Tem pessoas que com algumas limitações, aí se acha incapaz de estar presente no culto de oração, se acha incapaz de ir para o culto naquele dia, porque eu não acordei bem e tal. Fulano, por que não veio para o culto? Irmão, eu não vim para o culto porque eu não estava bem e tal. Fica se autoflagelando, irmão, para com isso. Se você não está bem, esse é o motivo crucial para você correr para a igreja. A igreja é o pronto socorro de Deus. É onde você vai encontrar palavra de fé, você vai ser abraçado para uma adoração juntas. A Bíblia diz, segundo Tiago, que nós confessamos os nossos pecados uns aos outros, né? E aí nós seremos confortados. Você chega lá para o irmão, hoje eu não estive bem, e porque logo de manhã eu me chateei, durante o dia passei um dia difícil, tal. O irmão diz, rapaz, eu passei por isso semana passada, vamos orar juntos, e aí você sai daquela situação e o Senhor abençoe a tua vida. Mas é preciso, a igreja é um ponto crucial. Começa a adoração, você começa a adorar a Deus, dá um glória. Quando pensa que não, você está falando em outras línguas, você está cheio do poder do Espírito Santo, você está alegre, você está sorridente, você está cantando, você está glorificando o nome do Senhor. E o Senhor te restaura. Entenda isso, isso é fundamental. Então, é um sinal. E outra coisa, é um sinal de alerta até você poder ir. Até onde você pode ir. Então, assim, quando você reconhece que você é limitado, aí você, eita, peraí, eu tenho essa limitação aqui. Eita, eu não posso ir até aqui. Quando eu chego aqui, eu tenho essa dificuldade para isso. Eita, pela aqui. Quando eu chego aqui, me acontece isso. Fulano, eu percebi que foi ali, nada. Mas eu tenho que ter cuidado. Então, você precisa conhecer suas limitações. Tem pessoas que podem passar no meio de um trio elétrico, tocando, né? E ele passa tranquilo ali e não sente nenhuma vontade de parar. Mas tem irmão ainda que, se passar misericórdia, já vai ficar lá na festa. Sabe a sua limitação. Evite aquele lugar e vá orando, clamando a Deus, buscando o fruto do Espírito Santo, os dons espirituais, para você se fortalecer no Senhor, para você estar com essa armadura para vencer. Tem pessoas que não conseguem passar diante de uma casa de jogo. Evite, passe por outra rua. Tem gente que não pode sentir o cheiro da cachaça, do cigarro. Evite estar no meio de pessoas fumantes e que bebem. Conheça as suas limitações. Tenha muito cuidado na área sensual. Algumas pessoas são mais controladas do que outras nessa área também. Saiba as suas limitações, fujam disso e sejam uma bênção diante de Deus. Segundo passo, perdoe e busque o perdão. Quando nós perdoamos e buscamos o perdão, nós abrimos as portas da saúde espiritual e das bênçãos de Deus. Sabia disso? Muitas pessoas não são abençoadas, muitas pessoas não têm saúde espiritual, ainda têm pendências espirituais, porque elas não perdoaram e não buscou o perdão. E isso implica esforço. É uma das áreas mais difíceis dentro da igreja para o crente praticar. Mas a oração do Pai Nosso, Jesus deixa bem claro. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoados a quem tem nos ofendido. Certo? Então, para receber o perdão de Deus e o perdão das outras pessoas, é preciso nós perdoarmos primeiro. Seja um perdoador, seja uma pessoa de bom coração, e com certeza as coisas irão bem. E Deus irá abençoar a tua vida. Te abençoar em quê? Você vai ter saúde espiritual. Você não vai ficar se contorcendo, você não vai ficar ansioso, você não vai ficar depressivo, você não vai ficar se lembrando direto daquilo. Aquilo não vai ter algo para te estar botando para baixo. Quando vir na tua mente, você vai dizer, não, eu já pedi perdão, já está tudo resolvido, o Senhor me perdoou, e você vai ficar alegre, Deus vai te abençoar, você vai ter uma vida diferente diante do Senhor. Uma vida equilibrada diante de Deus. Então entenda isso. Em nome de Jesus. E o Senhor vai abrir as portas dos céus e vai te abençoar poderosamente.
Porque a falta de perdão, ela machuca, ela atrofia por dentro, ao ponto de tirar a vontade de viver das pessoas, de tirar a alegria de pregar o evangelho, de tirar a vontade de cantar, de louvar, de adorar a Deus, de dar glória ao Senhor. A falta de perdão e de ser perdoado implica em você sentir a presença do Espírito Santo, em você ser capaz de ter os frutos do Espírito em você, mansidão, domínio próprio, longanimidade, paz. Implica também em você até não ter os dons espirituais. Mas entenda que é fundamental na igreja, porque a união da igreja, o bem-estar da igreja, a unidade, a comunhão depende muito disso. Amém, irmãos? Vamos para o terceiro passo: ser membro de uma igreja séria. O terceiro passo para que você se organize a sua vida espiritual é você participar de uma igreja séria. Não existe isso dos sem igreja, isso não cola. A igreja primitiva, ela cresceu na unidade da fé. A Bíblia diz lá nos primeiros capítulos de Atos, que é o 5º livro do Novo Testamento, a Bíblia deixa bem claro lá no capítulo 1, 2 e 3, no capítulo 4, fala diretamente sobre essa parte, sobre a estrutura da igreja. Eu estou falando aqui organizar, estruturar a sua vida social e espiritual. E qual era a estrutura socioespiritual da igreja? Eles iam para o culto, adoravam a Deus na igreja, 2 horas de relógio, um exemplo. Quando terminava o culto, ficava conversando um pouco ali na frente da igreja ainda, de lado. E depois alguns irmãos faziam alguns grupos, íamos para casa um dos outros e ainda continuava um culto na hora da janta. O nome do Senhor era engrandecido, irmãos, de forma grande. Então a unidade da igreja, o perdoar, a graça, a união, é fundamental para o crescimento da igreja. Amém? Para a igreja crescer, precisa a igreja ser perdoadora. Mas como vai ser perdoadora se é um disse-me-disse, é uma conversa, é um falatório, tal? Irmão, esquece tudo isso. Começa a olhar só para o alvo. Enxerga a face de Cristo no teu irmão. Ora por ele. Orienta ele com amor. Para que a igreja toda possa buscar o mais rápido possível um sarar espiritual em comportamento para a honra e glória do Senhor Jesus positiva. Amém? Eu vou agora para o próximo passo. O próximo passo, que é o quarto passo, ou melhor, o próximo passo aqui é o quarto passo. O quarto passo, eu vou coligar o quarto passo com o quarto passo da organização social. O quarto passo da organização social, eu vou coligar ele aqui com o quarto passo da organização espiritual. Que na coligação social seja ético e profissional. No quarto espiritual ler e refletir na palavra. Então, irmãos, é preciso ser ético e profissional e ler a Bíblia e refletir nessa palavra. Aí, irmãos, a gente vai ter uma organização fenomenal, podemos dizer assim. Uma organização incomparável. Porque a Bíblia diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Tem que ler a Bíblia, irmão, todos os dias. Para alguém que quer ter a mente preenchida, tem que ler a Bíblia todos os dias. E tem que ser ético, se esforçar para ser ético sempre. Tem gente que toda semana tem que estar envolvido na conversa, tem que ter uma briga, tem que ter um problema, tem que ter ética. Porque a ética, ela é fundamental na vida do cristão. A ética está ligada com um bom caráter, em ser honesto, em ser humilde. A leitura da Bíblia diária te proporciona um equilíbrio de conhecimento e te coloca como uma pessoa sábia para se posicionar, para falar, para aconselhar dentro da palavra de Deus e também para se guiar. O apóstolo Paulo diz, Tito, ele orienta dentro dessa linha aos seus discípulos, futuros pastores, né? Que eles sejam pessoas que leiam a palavra para que eles possam se salvar com essa palavra e também cuidar de apresentar para que outros sejam salvos por ela também.
Isso é muito importante que entendamos. Agora eu vou para o quinto passo, dentro da perspectiva espiritual. Ter uma vida de oração. Eu vou ser aqui breve. Eu vou ser bem compacto. Para você que quer ter o mínimo de sustentabilidade espiritual, o mínimo, que ainda não é recomendável, mas pelo menos, em nome de Jesus, ora de 15 a 30 dias por dia. Se você orar de 15 minutos a 30 minutos por dia, você consegue ter o suficiente para se sustentar. Se sustentar no limite, viu? É como se um carro no vermelho. Porque para ter uma condição melhor, tem que orar mais de 30 minutos por dia, ter uma vida espiritual mais organizada. Ou se você ora 30 minutos por dia, você vai ter períodos dentro do mês que você vai orar um período muito maior. Você vai ter um propósito muito maior. Você tem o seu cardápio espiritual, é a palavra intercessão. Você tem um hábito de interceder por certas coisas específicas, seja projetos, pessoas. Amém, irmãos? É fundamental isso nas nossas vidas. Nós precisamos focar dentro dessa visão. Preste atenção, orar de 15 a 30 minutos por dia para você ainda ficar no vermelho. Como se fosse ali, ó, o carro está na reserva. Amém? Ação comparativa. E se puder, tenha uma projeção de oração, de reflexão da palavra, utilizando mais tempo para a honra e glória do Senhor. E agora eu quero ir para o sexto passo. Ter os frutos e os dons do Espírito Santo. Organize a sua vida espiritual, tendo em você os frutos e os dons do Espírito Santo. Existe uma passagem que nós precisamos viver em novidade de vida. O que é uma coisa novidade? O que é uma novidade para as pessoas aí fora? A TV Globo, a Rede Globo, ela busca ter uma novidade, viver em novidade. Ela quer ter sempre uma programação nova. E a Globo disputa com a Record, com o SBT, com os canais a cabo. Do mesmo jeito são as rádios, elas procuram as melhores programações. As músicas que estão na parada, né? Que estão no sucesso. Nas paradas do sucesso. Isso está em novidade de vida no dia a dia. Eu estou indo pela lógica para você compreender o que é viver em novidade de vida. Mas o cristão, ele antes tinha uma vida desorganizada, desequilibrada para Deus. Mas uma vida para Satanás excelente. Na cachaça, no cigarro, nas drogas, na prostituição, na mentira, na desonestidade, na corrupção social, cultural, econômica, essas coisas aí. Mas agora aceitou a Cristo, reconheceu que é pecador, aceitou a Jesus como Salvador, se arrependeu, pediu perdão a Jesus, buscou o batismo nas águas, foi batizado pela sua igreja, pela igreja séria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas que rigorosamente tem que seguir essa regra, porque é bíblico. E em seguida, ele começou a ser ensinado, discipulado na igreja, como ele deve fazer, uma vida de oração, leitura da palavra, não pode mais cometer, você precisa cumprir os 10 mandamentos, e além dos 10 mandamentos, precisa se postar como numa certa postura, não pode ser arrogante, não pode ser fariseu mais, tem que ser uma pessoa humilde. Então, ele começa a ser discipulado como ele tem que se comportar. E tem que ser honesto, sincero. E essa sinceridade é dizendo, olha, eu estou com dificuldade de melhorar aqui nessa área. E ali, uns ajudam os outros a se reorganizar. E buscar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos dá capacidade para amortecer o velho homem. Ao ponto de que flua sempre a ação direta do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E a partir daí, com esse fluir do Espírito Santo, isso acontece por meio dos frutos e dos dons espirituais. De forma permanente. Se houver queda, se houver deslize, se houver falha, que seja ocasionalmente, não direto. Né? Porque a Bíblia diz, segundo Tiago,
segundo a epístola do apóstolo São Tiago, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso e é filho do diabo, e a verdade não está nele. Então o homem é pecador por natureza, desde que caiu na antiguidade com Adão e Eva. Mas tem que ser um pecador lavado e remido pelo sangue de Jesus. Como é que isso acontece? É isso que eu estou dizendo. Se arrepende, aceite a Cristo como Salvador, confessando seus pecados, busca o batismo nas águas e decide fazer o que é correto. E ao decidir fazer o que é correto e dar o primeiro passo, sacrificar, começar a praticar essa busca de santidade, o Espírito Santo vai te ajudar a melhorar. Você não vai conseguir por suas forças, mas o Espírito Santo vai ajudar você a melhorar, porque ele vê compromisso em você. Ele vê você diante de Deus, ele vê você batalhando, ele vê você querendo, e ele esquadrinha o teu coração, o teu querer, ele vê a tua vontade. E uma vez que você foge do mal, uma vez que você coloca a sua cabeça na leitura da palavra, na oração diária, você dá lugar, você dá brecha, não para Satanás, mas você dá brecha para Deus entrar na sua vida e fazer morada. E uma vez que você dá esse espaço, que é a palavra correta, não é nem essa lógica só da brecha, eu digo assim, nessa comparação, né? Mas Jesus, ele bate na sua porta, como está lá em Apocalipse capítulo 3. Ele bate na porta e ele pede morada. E se você abrir a porta, ele vai entrar em sua casa, ficará com você e você ficará com ele. É assim que funciona. Amém? Jesus, ele gosta de entrar pela porta. Mas muitas vezes ele fica ali meio na brecha, querendo um espaço, querendo entrar na tua vida. Como é que ele faz isso? Por meio de uma pregação, por meio de uma orientação, por meio da própria natureza em si, por meio de um louvor, por meio até de um sonho. Ele tenta te despertar e você não desperta. Mas ele não entra totalmente ainda, ele está só na porta, só de longe, só na brecha ali da porta, da janela. Mas se você abrir a porta e ele entrar pela porta, você vai ser uma bênção. Ele vai estar com você, ele vai cear com você, vai jantar com você, vai tomar café da manhã com você, vai almoçar com você. Ele vai estar todo o tempo com você e você com ele. Entendeu a lógica? É isso que vai acontecer. Deus vai abençoar a tua vida. Então, assim, dentro dessa perspectiva, é preciso buscar os dons dos frutos do Espírito Santo. Amém? Agora, sim, tem que fazer um sacrifício, tem que fazer um esforço dentro dessa busca. Porque o velho homem vai querer permanecer. E você precisa amortecer esse velho homem e fazer fluir o Espírito Santo em você. O crente não pode mais dizer, eu sou crente, mas se alguém pisar no meu calo, eu peço permissão a Deus e deixo o cacete. Não, o crente não pode estar fazendo isso. Cadê os frutos do Espírito Santo? Se alguém dizer na minha cara, eu esculhambo. Como você disse que você é de Deus desse jeito? No mínimo, você tem que dizer misericórdia, Senhor, que eu não resisti. Era por ter resistido e não dizer, se orgulhar, bater no peito, que você é crente, não é besta e vai bater para cima. Não, o crente não pode dizer isso. Porque se dizer isso, está desfazendo os frutos do Espírito Santo em sua vida. Você não pode ser idiota, você não pode baixar a cabeça em cima do erro, mas você precisa ter uma postura de cristão no fruto do Espírito Santo. Amém? E agora, o sétimo passo e último passo é ser um trabalhador na seara do Senhor. Jesus Cristo olhava para os israelitas e olhava para os israelitas, para os judeus, e percebia aquela dificuldade, aquelas pessoas sofredoras, aquelas pessoas desgarradas, sem uma visão espiritual, e muitas delas não aceitavam o seu abraço no momento. Algumas delas não teve a oportunidade de se deparar com Jesus frente a frente, porque Jesus veio realmente iniciar um trabalho, e iniciou de forma eficaz, bem alicerçada, mas que a igreja era quem ia dar continuidade. E Jesus Cristo, ele olha assim e diz, vamos rogar ao Pai, roguem ao Pai, orem. E essa palavra ele dá direcionando aos discípulos. Por quê? Porque os discípulos precisavam estar orientados do que ia fazer. Jesus Cristo estava discipulando os seus discípulos. E então ele diz, roga ao Pai para que o Pai mande trabalhadores para a sua seara. Então, roga ao Pai orar. Quem? Os cabeças, os cristãos, os que já estão alicerçados, os que compreendem, os que têm visão espiritual. Certo? Orem ao Pai para que Ele mande mais trabalhadores, mais evangélicos, mais cristãos,
mais servos para a sua seara. E a sua seara é a igreja, é o reino de Deus aqui na terra. Ou melhor, peça para que mais pessoas se convertam a Cristo, para que elas possam trabalhar para a convenção de mais, para o crescimento do reino de Deus aqui na terra, e para uma avalanche de nomes escritos no livro da vida, para a salvação dessas pessoas. Porque ele diz, porque a seara é grande, porque a quantidade de lugares para as pessoas que precisam ser salvas é grande, o lugar é grande, mas os trabalhadores são poucos ainda. Nós temos hoje 6, 7 ou mais bilhões de habitantes no mundo, no planeta, e a porcentagem de pessoas cristãs que pregam Cristo como Salvador é mínima. E dentro dessa mínima, uma boa parte é desfocada, como seitas, hereges, que fica tirando o tio da palavra, fica tirando o i da palavra, que Jesus Cristo falou que não era para tirar, que fica brincando, às vezes, de igrejas. E ainda tem aqueles que não são igrejas, são clubes, estão ali para envergonhar, para tentar atrapalhar o andamento da igreja. Porque só é igreja evangélica aquela igreja que ela acredita na Trindade Divina. Só é igreja evangélica aquela que acredita no batismo nas águas para a remissão de pecados, independente da idade da pessoa. Porque o arrependimento chegou, ela pode ter 12 anos, 15, 50 anos, 100 anos, ela vai dessas águas para o arrependimento, para o batismo. Que o batismo quer dizer arrependimento. Tem que ter essa vinculação. Tem que acreditar nos sinais na igreja. Que está em Marcos capítulo 16, versículo 15 em diante. E os meus sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, por amor sobre os enfermos os curarão, falarão novas línguas. Se beberem de coisa mortífera, não terão dano algum. Esses são sinais da igreja, irmãos. E amigos ouvindo da palavra. Não caia nessa conversa que hoje a igreja ela precisa ser bem light. Eu quero aqui falar uma coisa muito importante, irmão, agora. E é muito importante isso que eu vou falar em nome de Jesus. Nós não podemos ser meninos. Nós não podemos estar dentro das igrejas pulando, embolando no chão, correndo, às vezes fazendo aviãozinho, dando pancada, derrubando outras pessoas, bagunçando as cadeiras, causando escândalo para as pessoas lá fora. Nós não podemos estar fazendo isso, porque a Bíblia diz que o Espírito é sujeito ao profeta. Ou melhor, você pode se controlar. Existe uns casos específicos em que algumas pessoas são tomadas pelo Espírito Santo, e aí é uma questão específica que não traz escândalo, que é normal, mas é preciso ter uma certa regularidade dentro dessa linha. Mas a minha preocupação não é mais essa linha. A minha preocupação é uma tendência dentro da igreja brasileira, uma tendência de declínio. Na Europa, existe igrejas lá fechadas, só com a liderança lá sentada, às vezes nem pastor é. Por quê? Porque caiu num exagero social. O espiritual foi embora. Começou a dizer, não precisa pular, não precisa fazer isso, não precisa mais falar em línguas estranhas. Até as igrejas evangélicas, que passaram pela transformação do Espírito Santo. Eu não falo nem essa ideia de transformação, de movimento. Eu estou falando do batismo com o Espírito Santo. Uma vez que você passa pelas águas, uma vez que você é batizado com o Espírito Santo, você pode orar e alguém pode ser curado. Pelo poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, você pode orar, em nome de Jesus, e o demônio cai por terra e é expulso. Você pode ser tomado e falar em outras línguas. Alguém pode ser tomado e interpretar aquelas línguas. Amém? Então, a questão do dom de língua não pode acabar nas igrejas evangélicas, que é um dom. Há muitas igrejas que estão ensinando de forma direta e algumas indiretas para que se pare de fazer isso. E não podemos, irmãos, reprimir alguns princípios básicos e lógicos da igreja evangélica. A Bíblia diz que aquele que se envergonhar de mim e da minha palavra, eu me envergonharei dele no dia do juízo.
diante do meu Pai. Então a igreja evangélica precisa, alguém dentro da igreja, várias pessoas precisam estender as mãos em cultos e pessoas serem curadas. Dentro da igreja evangélica, as pessoas precisam estender as mãos, orar, e demônios cair por terra em nome de Jesus, se estiver demônios. Esse negócio está conversando, como é seu nome e tal, eu não concordo com isso. Mas se tiver demoniado, tem que estender as mãos, o demônio tem que cair por terra, a pessoa tem que ser liberta. E isso é simples, jejum e oração, e temor, e retidão e vida de santidade. Acabou, o demônio corre na hora. Orar é alguém ser curado, buscar o dom com zelo. E ter fé, não duvidar. Então é preciso essas bases da igreja. Falar em outras línguas impede que Satanás escute o que está falando. É uma oração que o Espírito Santo intercede por você mesmo diante de Deus. Amém, irmãos? E quando você fala em outras línguas, é um momento que você se alegra diante do Senhor. Mas esse falar em línguas, ele é preciso ser feito com ordem e decência, segundo os ensinamentos de Paulo, segundo outros ensinamentos que tem. Quando de portas abertas você está pregando, pode falar um momento, outro momento, em línguas estranhas, mas que você demora o maior tempo ensinando as pessoas dentro da palavra, como eu estou fazendo aqui agora. No momento final do culto, alguém chamou ali, vamos ter 10 minutos de clamor aqui, de oração. Naquele momento, fala em outras línguas, deixa o Espírito Santo te usar. Dentro do certo equilíbrio, é claro. Culto de oração é um momento, portas fechadas com a igreja, momento de você deixar o Espírito Santo te usar. É melhor você ir para o exagero da busca do Espírito Santo do que você começar a ficar aquele crente morno, aquele crente que fica só lá sentado, dizendo que Deus não precisa daquilo outro. Cuidado, não seja exagerado, não seja escandaloso, mas tenha mais cuidado ainda com esse esfriamento projetado que algumas igrejas estão trilhando e que não é o bíblico, na minha concepção. Amém? Então nós precisamos estar voltados para ser cheio e buscar o poder do Espírito Santo. E vamos, irmãos, estar sempre exaltando e agradecendo o nome do Senhor. E eu quero só concluir na minha conclusão que isso que eu falei agora, nós conseguimos isso com duas bases. Com instrução, com educação, com leitura bíblica e com oração. Essas 4 bases são fundamentais para a gente fazer isso. Se nós formos só instruídos e educados, e não formos espirituais, e nem ter conhecimento da palavra, nós iremos por esse caminho que eu falei agora, do esfriamento. Só a casca. Agora, se nós tivermos conhecimento e fomos educados, e nós tivermos uma vida de oração e leitura da palavra, aí nós seremos alguém equilibrado, sócio, espiritualmente falando. Na sociedade e na vida espiritual. É isso que Deus quer para cada um de nós. É essa vida, é esse estilo de vida, é essa novidade de vida que o Senhor preparou para a igreja. Tá certo? Então, eu quero agradecer a companhia de todos vocês durante essa transmissão ao vivo. Eu quero mandar um abraço à paz do Senhor para a nossa irmã Clédeja, Cavalcante, a nossa irmã Cláudia Barros, que o Senhor vos abençoe, amém? E que estão conosco, a todas as pessoas que eu já falei o nome no início, e algumas pessoas que deram um joinha aí, que eu não estou vendo ainda, mas que daqui a pouco eu vou fazer alguns comentários, certo? Abaixo aí do vídeo de transmissão, que o Senhor vos abençoe. Meu nome é Pastor Elson, pastoreio uma igreja aqui em Boca da Mata, uma igreja do Brasil para Cristo. Nós temos uma congregação no Mutirão, certo? Que fica de frente à Praça do Mutirão, ao lado do pé de Almenda ali, né? Certo? Igreja o Brasil para Cristo. Temos cultos na quinta e no sábado. Na quinta e no sábado, às 19h15. Tá certo? Nós temos cultos na nossa congregação do Periperi, na administração do presbítero Cícero Lopes e da diaconisa Wanda, nas terças, nas quintas e nos domingos, às 19h, 19h15. Tá certo? Ali no povoado Lagoa do Periperi. E na nossa sede, que fica na Romanço Filho, abaixo do hospital, abaixo ali do Conselho Tutelar,
nós temos a Igreja do Brasil para Cristo, a nossa sede. Nós temos cultos nas quartas, nas sextas e nos domingos, às 19h15. Você é nosso convidado especial para estar conosco em um de nossos cultos. E se você mora em São Miguel dos Campos e está ouvindo essa transmissão, nós temos uma congregação agora em São Miguel dos Campos, que ela fica na parte alta da cidade, ela fica ali naquela rotatória que vem subindo ali pelo semáforo, depois daquela caixa d'água, certo? Aquela caixa d'água azul, ali daquela rotatória que tem ali um mercado ao lado, que tem uma barbearia, certo? Bem na rotatória onde vai para o Hélio 2, para o Hélio 1, tá certo? Em direção ali à pista, Hélio 2 ali em direção ao semáforo para pegar naquela região. Nós temos ali logo naquela rotatória, tá certo? Fica logo ali na rotatória para quem vai subindo do lado direito, ok? Então, todos vocês são nosso convidado especial e ali em São Miguel nós estamos nas terças e nos sábados, às 19h15 também, tá certo? Você é nosso convidado especial para estar cultuando conosco em uma dessas nossas igrejas, aqui no campo de Boca da Mata. Que o Senhor vos abençoe. Um abraço forte, a paz do Senhor para todos os meus companheiros do Ministério Brasil para Cristo aqui no Chá de Alagoas, para todos os amigos de outras denominações que nos acompanham nessas transmissões. E eu quero também dar um abraço para todos os meus amigos, né, que ainda não são cristãos e que eu tenho um desejo imenso de ter vocês participantes conosco aqui na Brasil para Cristo. Eu falo isso porque é muito bom ter vocês conosco aqui. Eu quero mandar um abraço especial agora, que eu vi aqui um joinha ao meu pastor presidente, Márcio Souza, pastor presidente da convenção do estado de Alagoas, das igrejas do Brasil para Cristo, amém? Então, estejam sempre atentos, envolvidos a essas transmissões. Como eu falei no começo, pastor Márcio, ele deu um ok aqui, ao BPC Convenção, e ele vai estar deixando uma informação do horário do programa, né, que ele apresenta na rádio e que é transmitido também pelo Facebook, falando sobre essa base emocional, né, dentro de uma perspectiva espiritual e social, certo? Então ele explica direitinho, ele tem se especializado nessa área e é muito bom esse programa. Eu sempre recomendo que você participe, porque ele vai deixar o horário do programa, certo? Para que você possa estar também participando. Eu quero deixar um abraço para todos e até outro momento, se assim Deus nos permitir. Fica na santa paz. Amém? Glória a Deus. Maria da Conceição, Maria Josefa da Conceição, a nossa irmã Zezinha, né, da Igreja do Brasil para Cristo aqui em Boca da Mata, certo? Ela congrega dando um apoio fundamental ali na congregação do Periperi, junto ao presbítero Cícero Lopes, amém? Glória a Deus. Pastor Márcio colocou de segunda a sexta às 10h30, das 10h30 às 11h, rádio, web, OBPC Convenção do Estado de Alagoas, amém? É isso aí, fica todos na paz e até outro momento. Fica com Deus.